abrir aqui no computador pela aba, e aí quando eu abro pela aba, eu consigo copiar o link e colar. Aí eu tô fazendo isso. Foi lá que eu peguei, pastor. Foi lá que tu pegou, né? Pois é, por isso que acho que quem entrou é estranho demais pra esse negócio, viu? Vai entender. Tem horas que notifica, tem horas que não notifica. Como é? Eu só consegui acessar por conta do link do Instagram. Tu pegou também do Instagram, né? Foi. Instagram. Então, pois é. Aí tem uma galera que começa a colocar no Zap, né? Mandar no grupo do Zap, né? Sai colando em tudo que é lugar. Muito bem. Queridos, eu fui buscar pão com a Vânia, aproveitando que elas estão aqui, né? Que daqui a pouco a gente vai pegar a estrada. E eu falei, amor, vamos com a minha bebê, né? Vamos comprar pão, vamos tomar café. E aí eu tava caminhando e ela falando. Rapaz, sabe, tadinha, ela falou tanta coisa assim, sem sentido, que aí parece que você liga o modo automático e fica assim, é mesmo, meu amor? E Deus foi falando coisa no meu coração, sabe? Queria começar uma série com vocês hoje, mas eu vou falar sobre algo que Deus está querendo que eu fale, que é sobre constância e persistência. Eu vou falar finalizando essa semana, e aí segunda eu começo a série que eu tenho para começar com vocês, mas eu quero muito compartilhar com vocês, está queimando no meu coração, e eu tenho até 3 textos que me vieram à mente, e você sabe que eu não gosto muito de mentir, nem de inventar muita coisa, né? Então realmente foi algo que Deus me entregou. De ontem para hoje eu terminei de receber, indo comprar o pão e voltar, que é aqui do lado. Então eu quero muito compartilhar com vocês aquilo que Deus colocou no meu coração, e creio que Ele vai terminar de entregar tudo para nós nesse exato momento. Eu gosto de ousar fazer certas coisas. A palavra nos ensina que nós devemos ser obreiros preparados, nós devemos sempre caminhar preparados. E eu acredito muito que quando Deus nos dá alguns apontamentos frescos, existe algum direcionamento que Ele quer nos passar para aquele momento. Eu não gosto de me ater apenas àquilo que programo. Vou programar um sermão, vou programar isso. Não, eu sempre dou espaço para que aquilo que o Senhor tem para nos falar naquele dia, Ele tenha espaço. Nós fazemos a nossa programação, a gente se planeja, mas quando Deus quer falar alguma coisa, eu sempre dou espaço. Opa, coloco meu planejamento de lado e digo, fala Deus, fala que o teu servo te ouve. E eu quero muito falar com vocês sobre isso. E uma das coisas que eu mais aprendi sobre resiliência é porque às vezes você precisa passar por algumas adversidades para descobrir que você suporta certas coisas. Eu não achava que seria forte o suficiente para suportar tantas coisas que suportei, mas eu só vim chegar a descobrir quando passei por algumas adversidades. E para falar sobre... Vocês estão me ouvindo bem? O áudio tá legal? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá ótimo, né? Tá bom, né? Sim. Perfeito. Quando eu comecei esse trabalho, quando eu comecei a me lançar, a me jogar nesse propósito que Deus tem para minha vida, eu me sentia como se eu tivesse que pular de um avião a 10 mil pés de altura, com uma mochila nas minhas costas, que é o paraquedas, mas que ela não tinha nenhum acesso, que quem iria puxar o paraquedas era o Espírito Santo. Então eu comecei me lançando em algo sem saber como aconteceriam. E as coisas foram acontecendo. E eu confesso a vocês que no começo, há uns 3 anos atrás, eu pensava, poxa, alguém vai me ajudar, alguém vai me notar, alguém vai ver o que eu estou fazendo. E ninguém viu, ninguém notou, ninguém compartilhou nada. E o problema é quando a gente espera, e é o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês, quando a gente espera algo das pessoas, a gente se frustra com convicção. Porque quando a gente espera algo de alguém, quando a gente espera algo das pessoas, eu acredito que Deus faz questão, irmão, de permitir-nos nos frustrarmos com pessoas para que a gente não venhamos a confiar nelas nunca mais. Não é que não venhamos a confiar no sentido da palavra confiança, mas sim se firmar, sabe, se fundamentar na opinião das pessoas ou no que elas são capazes de fazer por você. E foi uma das coisas que mais me atormentaram, foi a minha expectativa para com pessoas que já estavam no meio que eu estava adentrando na época. E eu lembro que algumas pessoas mandaram mensagem, algumas pessoas grandes, tudo bem e tal, muito legal o seu conteúdo. Eu falei, nossa, fulano me mandou mensagem e tal, muito legal, e pronto. Há 3 anos não manda mais nada.
Só mandou muito legal o seu conteúdo, até hoje, nunca mais. E eu lembro que teve uma época da minha vida que eu tava até em outra igreja, em outro trabalho. Eu sentei com a Luciene e falei, Luciene, estranho. A gente começou, Deus tem dado graça. Foi um mês que eu lembro como se fosse hoje. Foi uma caixinha de perguntas, ou foram 2, que deu um alcance tão grande que alcançou, a gente conseguiu 100 mil seguidores num mês. Foi assim, foi esquisito. Eu falei, nossa, mas começou com tudo e tal. E eu sentei com a Luciene e falei, Luciene, mas parece que nada tá se movendo, parece que ninguém tá vendo, é isso mesmo? Será que a gente tá no caminho certo? Ou seja, eu estava medindo o meu propósito por números. O que eu vou compartilhar aqui com vocês dá para vocês pegarem várias lições, porque é todo um apanhado. Eu estava tentando mensurar os meus resultados por números. Eu estava tentando confiar que certos acessos e certos alcances eu teria por estar sendo apadrinhado por alguém me compartilhar, me chamar para algum podcast, para alguma coisa, e nada disso tinha acontecido. Ou aí eu pensava, não, mas é porque às vezes eu vou pregar demais na minha igreja, né? Eu vou pregar muito, e aí as pessoas vão ver as minhas pregações, e aí eu vou alcançar a quantidade de pessoas que Deus um dia colocou no meu coração. Irmão, foram uns meses que o microfone não sabia nem o que era. E eu perguntava, digo, Senhor, parece que eu tô tão sozinho, é isso mesmo? E foram um dos principais questionamentos e frustrações que eu precisei aprender. E foram sobre eles que eu estabeleci a minha constância. Porque chega um tempo em que você espera tanto que pessoas te ajudem a conquistar alguma coisa, a construir alguma coisa, e você percebe que as pessoas elas não passam de instrumentos nas mãos do Senhor, porque é Ele que te provê. Se eu coloco sobre as pessoas essa capacidade ou essa expectativa de que elas irão realizar aquilo que Deus disse que realizaria, eu estarei sendo injusto para com elas, porque elas não serão capazes. Ah, mas uma pessoa tem tanta visibilidade. Pois é, mas às vezes uma visibilidade que ela tem, se você começar a usufruir dessa visibilidade, sem nenhum tipo de preparo, sem nenhum tipo de fundamento, essa visibilidade vai te tornar a tua maldição, porque às vezes você não está pronto para suportar o peso da exposição e a intensidade dos ataques, porque toda exposição traz consigo ataques. Eu lembro de lições tão preciosas nessa época, que foi tão profundo, que Deus estava me trazendo agora à memória sobre constância e falando sobre onde nós estamos chegando e o quanto foi importante permanecermos, que eu estava lembrando dos momentos que eu passei que foram muito traumáticos por causa de expectativas frustradas. E a primeira coisa foi que eu esperei que pessoas fizessem por mim o que Deus disse que faria. E ninguém fez, irmão. Ninguém fez. Mas foi uma frustração que eu não precisava passar por ela. Foi uma frustração que eu não precisava experimentá-la. Eu só experimentei essa frustração porque esperei naqueles que não me fizeram a promessa. Quem me fez uma promessa foi o Senhor. Eu lembro muito bem quando Deus me disse para sair do lugar, que eu estava no dia de manhã cedo, 6 horas da manhã, eu orei, Deus, fala comigo, porque hoje é o dia que eu vou pedir conta do meu trabalho, hoje é o dia que eu vou sair desse departamento, e um departamento que eu tinha sido promovido 2 vezes em um ano só, eu tinha assim, uma carreira muito bonita para seguir, e quando eu cheguei para o meu gestor e falei que estava saindo, foi assim, um baque, porque eu era do setor jurídico, e do comercial ao mesmo tempo. O comercial me queria, o jurídico também queria. O comercial me queria porque eu era muito comunicativo, eu conseguia compartilhar, eu conseguia juntar assim 30 pessoas numa loja quando a gente ia visitar. Digo, gente, bora, hoje nós vamos bater meta, hoje nós vamos alcançar todo mundo, mas entendam que o que vocês entregam não é só um produto, o que vocês entregam é uma mensagem, a mensagem de que a empresa está com essas pessoas. Bom, era uma coisa assim, tão motivadora para a turma. Rapaz, vem aqui mais vezes, vem aqui na loja mais vezes e tal. Quando eu visitava as lojas, o povo do comercial, você tá vindo aqui, aí montava café da manhã, era uma coisa assim muito boa. Então eu tinha essa capacidade de caminhar no comercial e caminhar no jurídico. A gente que é do Ceará, irmão, não tem problema nenhum com falar, a gente que é do Ceará é desenrolado. E aí eu orei 6 horas da manhã desse dia, digo, Deus, hoje que eu tô saindo, eu preciso muito que o Senhor me dê um direcionamento, eu preciso que o Senhor me dê um apontamento e me fale se realmente é hoje.
Eu quero um sinal. E aí eu lembro de uma pessoa que me mandou uma mensagem no direct do Instagram com uma palavra pra mim. E ela trazia, e eu até compartilhei com vocês, se não falha a memória, foi R$100. De R$100 que ela queria ofertar na minha vida. E ela queria me trazer uma palavra, dizendo que Deus iria me suprir, que Deus estava comigo, que Deus iria me prosperar, que Deus iria me dar abundância, mais do que eu estou tendo aqui, que eu precisava dar esse passo de fé, porque tem muitas pessoas que estavam dependendo do meu posicionamento para serem alcançadas. Deus tinha uma obra que Ele havia me escolhido para realizar essa obra. E que se eu me negasse naquele momento, outro seria levantado no meu lugar para fazer o que eu deveria fazer. Foi muito assertiva. Naquele dia, na hora do almoço, que essa mulher falou para mim, e ela disse ainda, eu estou aqui para ofertar esse valor, porque é algo que Deus colocou no meu coração para que você tenha o sinal que você pediu para Ele hoje. Foi um negócio esquisito, irmão. Esquisito. Eu lembro de olhar para o céu e dizer assim, Deus, se eu soubesse que o sinal era em dinheiro, eu tinha pedido um sinal maior. Se eu soubesse que o sinal vem em reais, eu tinha pedido um sinal bem grande, mas tá bom. E eu lembro que eu olhei para o céu e digo, Deus, eu vou tomar coragem. E pedi conta, saí. E eu saí com o pesar, porque minha filha era muito pequena, bebezinha. E a Luciane falou, tá bom, né? Deus tá falando, bora. Bora pra cima. Tem uma mulher corajosa do lado, irmão, é totalmente diferente. Tem uma mulher que compra as loucuras de Deus, assim como você compra, é totalmente diferente. É impagável. E começamos essa jornada, e aí veio essa, poxa, eu tô crescendo muito rápido, então alguém vai me notar. Ninguém me notou. Viram, mas não trouxeram assim. Vem aqui, tal. Vem aqui, deixa eu fazer uma live com você, deixa eu te ajudar, Nunca ninguém mandou uma mensagem no meu direct, até hoje. Cara, se você precisar de ajuda, vamos junto. Propósito bonito isso que você tem, ninguém. Mas eu lembro que nessa época foi um baque muito grande pra mim, porque eu não sabia desse lado do mundo gospel. Eu olhava, e para quem olha de fora, acha que o mundo gospel é um lugar onde as pessoas ajudam umas às outras, que são todo mundo muito parceiro, que é todo mundo abraçando todo mundo, porque é uma causa, é um reino. Não, irmão. Vou te falar que com sinceridade, com todo pesar no meu coração, com todo temor, o mundo gospel não tem tanta diferença do mundo secular, não. Porque no mundo gospel, tem pessoas tramando contra pessoas, falando mal de pessoas, tem contrato que não deu certo, tem muita coisa esquisita. Tem muita coisa estranha. No começo eu não sabia dessa realidade. Eu não sabia que as pessoas elas eram tão firmadas, sabe? Dependentes dessa visibilidade, porque a visibilidade gera agenda, a agenda gera recurso, e eles conseguiam manter o padrão de vida por causa das agendas, e cobravam muito dinheiro, e aí, não posso compartilhar minha visibilidade com alguém, porque se eu compartilhar minha visibilidade com alguém, eu posso perder alguma agenda, enfim, tem gente que é assim, irmão, infelizmente. Tem gente que não vive pelo reino, tem gente que vive pela agenda. Sinceramente, com todo amor, não significa que Deus não usa essas pessoas para levar uma palavra. Independente deles, Deus continua honrando o que derramou sobre eles. Eu creio muito nisso. Mas para chegar a esse ponto, eu passei por uma dificuldade muito grande, porque eu pensei, poxa, será que é isso mesmo? E ainda passei por um momento ministerial que pessoas tinham inveja por causa da minha visibilidade, por causa do meu crescimento, e aí é que boicotavam mesmo o meu ministério. Eu falei, poxa, como que as coisas acontecem assim? E aí você se depara com a verdadeira realidade, né? Você precisa enfrentar as coisas, e se você não se apega à palavra de Deus, se você não se apega, não se firma àquilo que Deus te disse, irmão, você desiste. Se você olha para as pessoas, você desiste. Se você olha para o que tem de ruim na igreja que você frequenta, você vai sair dela. E hoje as pessoas, eu já compartilhei isso com vocês, né? Hoje parece que as igrejas estão se tornando um orfanato espiritual. Não, quando deve ser um lugar onde os filhos de Deus se reúnem para glorificá-lo. É a noiva de Cristo. Mas as coisas estão sendo deturpadas por causa de pessoas imaturas, por causa de muitas pessoas que são corretas no coração, têm um sentimento muito bom, e ao invés de se colocar, de falar, de revelar a verdade, elas se omitem para não criar confusão. E acham que bem-aventurados são os pacificadores, aí silencia
e não faz mais nada, deixa que Deus faz. Não, irmão, tem coisas que quando Deus me fala assim, fala, eu falo mesmo. Tá que nem Jesus, eu não vim pra trazer paz, eu vim pra trazer a espada. Eu tô desse jeito, certos momentos que Deus me diz pra falar, eu falo. Mas quando Deus não me fala pra falar, eu fico quieto. Tá tudo bem. Mas se Deus disser fala, eu falo. Eu já cheguei a falar com alguns líderes, eu falei, vocês são meninos, vocês estão brigando por causa do reino de Deus, são órfãos espirituais, estão discutindo por causa de besteira, quando deveria estar um ajudando o outro, tá um fazendo o outro crescer. Então aí, discutindo igual dois bobos. Quem tá perdendo é a noiva, não é só vocês. Mas, irmão, esse foi uma das primeiras frustrações, foi sobre pessoas. A segunda frustração que eu tive foi sobre inadequação. Me senti inadequado em muitos momentos da minha vida. Inadequado. Será que eu vou alcançar essa quantidade de pessoas? Houve uma época que eu passei tão meio confuso, porque todo mundo chegava por conta da caixinha. Talvez a maioria de vocês tenham chegado por conta das caixinhas. Mas não ficam por causa das caixinhas, ficam por causa da palavra, do devocional, da comunidade, enfim. Mas houve uma época que eu já recebi palavras que foram muito pesadas, de líderes espirituais, de mandarem mensagem no direct e falar assim, você vai ser recebido nos céus com um chapéu e um nariz de palhaço. KKKKK. Como se o meu ministério fosse resumido a uma brincadeira, a uma piada. E naquela época, eu lembro de uma pessoa bem grande, bem relevante, ainda hoje é bem relevante no mundo gospel, mandar uma mensagem para mim e falar assim, como você quer resumir o seu ministério? Aquilo foi chocante para mim, porque não foi qualquer pessoa. Como você quer resumir o seu ministério? A uma piada ou a uma palavra que traz mensagem mesmo? Mas eu lembro que eu não conseguia responder na hora que li, e eu fui dormir e falei, poxa, será que eu sou tão inadequado assim? Será que eu sou tão pequeno? Será que eu tô no caminho errado? Porque você começa, irmão, um propósito com uma pureza no coração muito grande, que as coisas serão um mar de rosas, e não é assim. Não é assim. Você vai se frustrar, você vai amadurecer, você vai chorar, você vai se decepcionar, e tudo isso faz parte do crescimento que Deus tem para tua vida, tudo isso faz parte do amadurecimento que Deus te dá, porque Ele vai te emancipando dos outros, Ele vai te emancipando da opinião dos outros, Ele vai te emancipando das suas próprias fragilidades, Ele vai te emancipando de tudo que um dia criou raiz em você. Ele vai te libertando dessas coisas, Ele vai tirando as cadeias que na tua vida foram sendo estabelecidas por causa de palavras, por causa de padrões familiares, por causa de experiências ruins. Ele vai tirando você desses lugares. E toda cirurgia, toda dor, toda cura, ela traz uma dor, ela traz um desconforto, ela traz um confronto para que você amadureça, para que você crie raízes onde realmente precisa ser estabelecido. E cada saída desses lugares era uma dor. E agora, depois de sair do lugar em esperar nas pessoas, eu estava saindo do lugar em olhar para mim mesmo, enxergar em mim não aquilo que eu vi, mas aquilo que Deus falava. E essa era a dificuldade de você olhar no espelho e ficar assim, será que eu sou o que estou vendo ou sou o que Deus está falando? Aí, irmão, aí é um dos maiores confrontos, foram uma das maiores lutas que eu enfrentei, foi olhar pra mim e me sentir inadequado. Olhar pra mim e me sentir, cara, eu sou um palhaço. E todo mundo tá vindo pelas caixinhas. Até que chegou uma pessoa, eu esqueci o nome da mulher, e ela mandou uma mensagem no direct e falou assim, pastor, eu louvo a Deus pela sua vida, porque o Senhor, como foi que ela disse, o Senhor me pescou sorrindo e me transformou com a verdade. Alguma coisa assim, a ideia que ela queria passar era que eu pesquei ela, eu chamei a atenção dela com alegria, com uma coisa engraçada, né, que depois que ela estava comigo, que ela estava nos acompanhando, ela conseguiu ser transformada pela verdade. Ela conseguiu ser transformada por aquilo que eu carregava. E essa foi a ideia, não lembro perfeitamente como ela falou, mas essa era a ideia. Aquilo me startou algo que eu não tinha observado. Eu voltei naquela mensagem que não havia respondido, aquela pessoa que perguntou como seria o meu ministério. E eu falei de forma muito intencional, irmão, sem zoeira, acho que foi uns 3 meses depois. Eu demorei 3 meses para responder, acho que a pessoa pensou,
Nossa, ignorou total. Porque quando você lê, aparece visto, né? Eu respondi: o meu ministério será da forma que Deus quer que ele seja. Essa foi a resposta que eu dei. O meu ministério será da forma que Deus quer que ele seja. Nesse dia eu entendi que o meu momento de descontração, o meu momento de, às vezes, ligar o meu modo engraçado, sou eu. E realmente eu ligo o modo quinta série, eu pego as caixinhas já sorrindo, eu sorrio de verdade, parece que a minha cabeça vai explodir. Tem horas que é tão engraçado que eu fico olhando e falei, cara, essa pergunta é muito engraçada, eu fico sozinho sorrindo. Não é um momento que as pessoas às vezes perguntam, cara, você treina? Eu falei, não treino, eu pego e saio. E vai saindo. E as que são mais despretensiosas são as que as pessoas olham e falam assim, cara, como que isso sai da tua cabeça? Eu falei, tu já viu o tamanho da minha cabeça? Como que pode sair? Olha pro tamanho da minha cabeça, que depois a gente volta a conversar. Então, são coisas que saem naturalmente. Mas muitas vezes eu estava me achando inadequado por aquilo que as pessoas esperavam de mim. Então, primeiro foi o que eu esperava das pessoas. E depois foi o que as pessoas esperavam de mim. Foram duas lutas muito difíceis que eu precisei romper. Eu precisei superá-las. Aquilo que eu esperava das pessoas e aquilo que as pessoas esperavam de mim. Foram duas batalhas muito ferrenhas e precisei me libertar de cada uma delas. Hoje, eu não tenho nenhum tipo de estratégia de Instagram, nem tem dia que eu não posto nada no story, posto um vídeo, posto um outro, eu não tenho. Quando eu quero sentar e que eu quero responder 1, 2, 3 perguntas, respondo, pastor, posta mais? Eu falei, não tô ocupado, vou fazer outra coisa. Eu não estou tão apegado àquilo que as pessoas esperam que eu seja. Tem gente que espera que eu seja um palhaço em tudo. Eu faço uma live com escrito assim, oração do dia, ou faço um live dizendo assim, palavra do Senhor para você. Pastor, qual é o desmotivacional? Eu sei que o povo brinca, mas tem gente que às vezes entende que eu vou ser um piadista para sempre. Não, irmão, eu não vou ser um piadista para sempre. Eu posso ser engraçado em algum momento. Eu não deixo que excluam isso de mim, porque em algum momento eu me excluí. Por causa daquilo que as pessoas esperavam de mim, às vezes eu tinha vergonha de porque eu era engraçado. Sério mesmo, assim, diante de Deus, eu tinha vergonha porque eu era engraçado. Eu tinha vergonha da minha essência. Quando eu parei, pensei, poxa, eu sou cearense, cara. Eu sou cearense, Deus me deu um carisma, Deus me deu uma forma de falar. Por que eu vou ter vergonha disso? Eu tô pecando? Eu tô fazendo alguma coisa errada? Eu tô quebrando algum princípio do Senhor? Se não, por que eu tô com vergonha? Porque eu tô quebrando alguma forma de enxergar o que significa ser pastor? Pastor é um cargo. Pastor não é minha identidade. Eu não coloco lá pastor Glauberson, porque não faz parte de quem eu sou. Faz parte do que eu faço. Então, pastor não é algo que eu me torno. É algo que eu exerço. Eu me torno filho de Deus todos os dias. Então, eu tenho uma essência. E talvez eu alcance aquelas pessoas que outros sérios não conseguiam alcançar. É uma multiforme graça de Deus. Mas até chegar a essa conclusão, eu precisei passar por um tempo difícil na minha vida. Eu precisei ter resiliência e convicção daquilo que Deus tinha para mim. Foi uma das maiores lutas. E a terceira maior luta assim, que eu enfrentei foi o que diz respeito à provisão. Como que Deus irá prover? Porque quando eu saí, a minha bebê era muito pequena, muito menorzinha. Eu falei, Deus, e agora? Eu tenho tanta coisa, tanto projeto, eu pago tanta coisa e tal. Tínhamos nos preparado financeiramente, mas você não sabe. Irmão, primeiro ano, 1 ano e meio, não tinha nada, irmão, nada. Nada. Eu saía, teve uma época que eu saía antes das 6 horas da manhã, ia pro estúdio, devocional e palavra, ia lá e gravava. Não tinha nenhum tipo de remuneração, nem o YouTube era remunerado, nada era remunerado. E às vezes eu vejo o povo reclamando, nossa, a palavra é muito boa, ruim é só as propagandas. Falei, ô lindo, essas propagandas me ajudam tanto. Essas propagandas nos ajudam a ser um conteúdo gratuito, assim. Mas não tinha nada, irmão. Falei, Deus, e agora? O que eu faço? E muitas pessoas chegaram. Pastor, monta um curso tal. Eu lembro que nessa época foi a época, uns 3 anos atrás, foi a época que eu estava no auge.
desse negócio de marketing, de curso, de vender coisas, de fazer os outros enriquecer. E eu lembro que muitas oportunidades surgiram, oportunidade de tigrinho, oportunidade de casa de aposta. Teve até uma empresa de shampoo, irmão, que queria fazer uma parceria com shampoo. Falei, rapaz, se fosse pelo menos Clear, mas não é Clear, o shampoo. Eu nem sei que marca é essa. Quero não, obrigado. Que não é vitrine de coisa de beleza. Essas propostas iam aparecendo. E olha como é interessante. Era no momento que eu precisava de recurso financeiro, eu não tinha. Era no momento que eu precisava de uma ajuda, eu não tinha. Aí surgia um querendo que eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu vou gravar eu lavando o cabelo? Vou gravar, olha, com cabelos sedosos. Usem tal. Cara, não dá, velho. Não faz sentido. Nossa, minha cabeça de cearense já foi fazendo. Podia ser alguém da pasta de dentro, né? Que aí, olha essa pasta aqui, tal. Desculpa, mais só eu. E aí chegou um momento que muitas propostas foram aparecendo. Foi casa de aposta, foi um monte de coisa foi aparecendo. E Deus não falava nada. Não é isso. Não. Outro queria fazer. Teve um rapaz que mandou mensagem durante uns 3 meses. Ele tinha um programa de deixar as pessoas ricas. Vamos lá, pastor, você vai deixar os seus seguidores ricos e tal. Eu ficava pensando, deixar a turma rica não é uma coisa ruim. Mas vem cá, foi para isso que Deus me chamou? Para deixar o povo rico? Não foi para salvar eles, não? Eu ficava, eu fui chamado para levar uma palavra de salvação. E agora você é um mentor de riqueza? Eu nem sei o que esse cara tá falando. Depois ele caiu, nem sei, sumiu, deu calote numa galera. Desapareceu esse cara na época, queria fazer uma parceria grande. Você nunca viu, se não na época que roubaram meu Instagram, né? Você nunca viu eu fazendo nenhum tipo de oferta, compre curso tal, não sei o que. Mas não é falta de proposta, não, aparecem muitas. Na época apareceram mais, foram maiores os números. Mas eu nunca tinha recebido uma palavra. Foi aí que Deus me ensinou a me mover por propósito e não por necessidade. Por isso que às vezes eu ensino para vocês, tomem decisões para que vocês permaneçam por propósito, não por necessidade. Porque a casa de aposta, irmão, eram valores assim. Falei, cara, eu compraria minha casa à vista com essa parada aqui. Irmão, como é que esses caras têm tanto dinheiro? E aí eu pensava, meu Deus do céu, eu nunca nem peguei nessa mão de dinheiro. Eu pensava nas famílias sendo destruídas, eu pensava nas pessoas viciadas, eu pensava depois nos lares sendo, sabe, deteriorados, homens perdendo suas esposas perdendo, o povo perdendo suas economias por causa de jogo de aposta. Eu pensava tudo nisso. Eu falei, cara, eu vou estar destruindo ao invés de construir, eu vou estar acabando com a vida da turma, ao invés de ajudá-los a se reerguer, eu vou estar cavando a cova deles. Eu olhava para a quantia assim, exorbitante. Quero não. Obrigado. Prefiro permanecer no meu apartamento. Minha casa, minha vida não é tão grande. É um apartamento muito bom, foi muito bem montado, pela graça do Senhor. Eu moro muito bem, graças a Deus. Eu prefiro permanecer aqui. Eu lembro de orar desse jeito, eu lembro de permanecer nesse apartamento, eu lembro de permanecer desse jeito, tá tudo bem. Podia comprar uns 2, 3 apartamentos desses se eu quisesse, uma vez só, um valor que ofereceram. Eles não oferecem, irmão, os bichos tão do inferno, eles não oferecem um valor para tu pensar. Eles oferecem um valor para te tentar. É diferente. Diferente de você receber um valor e falar assim, não sei. Não, eles oferecem um valor pro cara ficar assim, gente, meu Deus do céu, que é isso? E o cara já fica desestabilizado. Se ele tiver uma mente fraca, ele, opa, na hora, isso aí tá doido. Então, eu comecei a aprender diante dessas propostas que o meu propósito era muito maior do que a minha necessidade. Aí eu aprendi a ter constância. Lutei contra mim mesmo, lutei contra as expectativas dos outros, lutei contra muitas desmotivações que às vezes você continua fazendo a mesma coisa e nada, continua fazendo a mesma coisa. Eu falei, Deus, vai mudar não. E aí vocês estão começando a entender sobre por que um dia eu ensinei a vocês que o inimigo usa uma das artimanhas de desmotivar o teu propósito, de desmotivar você, tirando de você essa noção de mudança. Porque vai chegando num ponto que as propostas vão aparecendo, você vai dizendo não,
No começo é fácil, mas do meio pro fim se torna mais difícil, porque nada acontece, vocês dizem não para muitas propostas, e quando outras surgem, você fica assim, nossa, será que é essa mesmo? Porque outra passou, né? Nada mudou. E aí essa daqui? E agora? Eu falei, não, eu vou permanecer. Convicção, constância. E aí chegou o momento que Deus foi começando a abrir portas por causa de uma pessoa, irmão. Falou assim, pastor, só tem abençoado a gente por mais de um ano. E a gente nunca abençoou você. Coloca o teu Pix lá na descrição do YouTube para as pessoas te abençoarem. Quem sentir no coração vai lá e te abençoa. Porque às vezes a gente procura uma forma de te abençoar, não tem como. E eu poxa, não, como é que eu vou colocar meu Pix e tal? Foi resistente no começo. E aí 2, 3, 4, 5 pessoas falaram isso. E eu fui lá e coloquei. E despretensiosamente, muitas pessoas ofertaram, ajudaram. Foi esse momento que foi um mês assim, que Deus abençoou muito. E eu olhei e falei, uau, que provisão de Deus. Irmão, eu nunca fui contratado por igreja nenhuma. Já recebi algumas propostas, mas nunca nenhum direcionamento. Então não aceito nenhuma proposta de igreja para ser um funcionário da igreja, porque tem pessoas que vivem na igreja, né? E aí a igreja abençoa essa pessoa por conta de um trabalho que ela exerce lá dentro. Não acho isso injusto. Acho isso mais do que justo. Porque se até o pecado tem um salário dele, imagina nós, né? Eita Deus. Se até o pecado tem um salário que é a morte, imagina nós, não é? Tem que ter salário também. Eu lembro muito que nesse mês foi muito incrível aquilo que Deus fez, foi muito maravilhoso. Eu falei, uau, extremamente feliz. Eu estava passando por um momento bem complicado. Teve uma pessoa que se levantou, irmão, durante uns 4 ou 5 meses, se não me falha a memória, essa pessoa ofertou assim, quantias altas, sabe? E ela disse, porque Deus me mandou fazer isso durante esse tempo. Ofertou assim, quantias altas. Espero que isso te ajude, pastor. Assim, essa pessoa desapareceu, não sei nem o que aconteceu mais. Não sei se acompanha os nossos devocionais ainda, mas o apontamento foi, durante 5 meses ela teria que dar um valor tal, e ela deu, irmão. Isso é real. Acho que essa pessoa deve ter sido muito abençoada, eu creio, em nome de Jesus. Mas foram coisas que eu experimentei a provisão de Deus. Eu não sabia como ela vinha, mas eu sabia o que eu tinha de fazer. Então essa é a constância, a convicção que eu quero que vocês carreguem no coração de vocês. Vocês vão precisar ser tirados de certos lugares para acessarem certas profundidades do Senhor. E para sairmos de certos lugares, de perspectivas, da forma que nós nos olhamos, da forma que enxergamos as nossas próprias habilidades, da forma que nos enxergamos, às vezes isso tudo precisa ser desenraizado de nós, e dói esse processo, é difícil, é complicado, passa muitas dúvidas na nossa mente, mas isso precisa acontecer para que a gente acesse o novo de Deus, para que a gente consiga nos enxergar como Deus fala e não como nós nos vemos. Às vezes eu acho que eu falo, meu Deus do céu, irmão, os devocionais que eu terminei, falei, gente, eu falei tão rápido, eu falei tanta coisa, que eu acho que a turma não entendeu nada. Quando eu olhava assim, o direct, as mensagens, meu Deus, falou muito comigo, meu Deus, isso e aquilo. Eu falei, puxa, mas eu pensei que foi tão ruim. E a galera falando, meu Deus, falou e tal. E eu não sabia. Porque às vezes a gente tenta medir o impacto do que a gente está fazendo pela nossa própria experiência. Mas o problema é que a gente se acostuma tanto com nós mesmos que a gente esquece do crescimento que a gente está tendo. Há uns 2 dias atrás, a gente estava no aniversário do Matheus, e aí tinha uma bebezinha, que é 1 ano mais velha, a bebezinha de um amigo nosso, estava brincando com a Vânia, ela é 1 ano mais velha do que a Vânia, a vozinha dela era assim, oi, tudo bem, titio, não sei o que, falando desse jeito, assim, uma donzela, sabe um ursinho de pelúcia quando começa a falar? Parecia aquilo, e ela é japinha, numa coisa assim, linda, parecia, meu Deus, parecia que foi desenhada assim, à mão mesmo. E a Vânia começou a brincar com ela, e tá tudo bem, eu falei, gente, que bebê linda, né? E ela falando assim, numa voz aveludada, uma princesa. Aí teve uma hora que elas sentaram, as duas deitaram na rede, eu comecei a balançar as duas, e elas falando, né? E a meninazinha, e a bebezinha Mia começou a falar. E a tal, e falando, aquela voz aveludada. Aí eu falei, e você, Avani, qual foi a sua história? É a Avani. Eu acho, papai, que o urso, não sei o quê. Eu falei, meu Deus, Avani, que é isso? Fala direito, tá fazendo voz grossa por quê? Aí ela, tô falando normal, papai. Mas ela tem um timbre de voz bem encorpado. Só que do lado da bebezinha, a bebezinha tinha uma voz tão aveludada. Eu falei assim, meu Deus, quem tá aí? Sai da minha filha agora, vai-te embora.
Mas era a voz dela, e eu não sabia que a voz da minha filha era tão intensa, era tão assim, um timbre tão denso, eu não sabia. Eu só percebi quando ela foi colocada do lado de uma outra bebezinha, com a vozinha, sabe, tão meiga. E aí eu olhei assim e falei, gente, a Vânia do céu, tu tem a voz mais grossa do que a minha filha, pelo amor de Deus, que é isso? Mas não é, ela tem um tipo de voz assim, tão, sabe, ela já todo mundo que conhece ela já fala, cara, essa menina é muito líder, ela é muito porreta. Eu falei assim, minha filha, quando Deus traz uma pessoa ao mundo desse jeito, eu vou orar muito por você, porque ele vai te colocar em umas batalhas, porque sabe que tem que ser gente igual tu, pra colocar em lugares difíceis. Tem que ser pessoa que fala firme, tem que ser pessoa com intensidade, com essa capacidade de liderança forte, para poder superar certos ataques. E Deus nos diz no ventre, sobre a Vânia, quando ela estava no ventre, que ela iria para nações. Então eu já consigo perceber essa característica dela de ser imponente, de ser uma pessoa assim, mesmo ela sendo bebê, porque vai fazer parte do caráter que ela precisará quando ela estiver no meio de nações, de culturas diferentes, de perseguição, para que já seja estabelecido nela o necessário para que ela não desista. Qual é a minha responsabilidade? Regar, para que ela cresça, não uma pessoa violenta, mas uma pessoa resiliente, não uma pessoa que fala qualquer coisa que quer, mas uma pessoa que é sensata no falar, não uma pessoa que desiste no primeiro problema, mas uma pessoa que permanece até o fim. Eu vejo que essa é ela tem nos dado um novo desafio para disciplina e criação, porque agora a intensidade da escolha dela tá muito maior. Ela aprendeu um negócio. Papai, eu quero comer chocolate. Que não, chocolate agora não. Você acabou de acordar, chocolate agora não. Aí fica assim, irmão. Com raiva, esse cara feio assim. Falei, filha, que Deus me dê graça para converter toda essa tua personalidade em constância, porque você vai precisar. Então eu olho hoje como Deus tem feito grandes coisas na minha vida e começo a valorizar, porque certas vezes eu não valorizava, eu não me admirava, irmão. Eu não me admirava. Foi uma das coisas que foi mais assim disruptivas para mim, foi olhar no espelho e falar assim, cara, eu te admiro. Eu não consigo viver a plenitude de Deus se eu não me admirar. Eu não estou falando para eu ser egocêntrico a ponto de me achar melhor do que os outros. Mas a admiração é quando eu olho mais para aquilo que é qualidade, aquilo que é defeito. Todos nós somos defeituosos. Mas se eu olho muito para os meus defeitos, para as minhas inseguranças, para as minhas incertezas, para as minhas falhas, se eu olho muito para isso, eu não vou conseguir admirar a pessoa que Deus me fez ser. Isso foi muito reflexo da luta que eu tive quando muitas pessoas colocaram em xeque o fato de eu brincar na rede social. Mas e se Deus me fez assim, por que eu duvidaria de como Deus faz as coisas? Eu cheguei aonde eu cheguei, já ganhei tantos seguidores, já perdi tantos seguidores, mas não se trata de seguidores. Se trata de onde nós chegamos. Então daqui a pouco a gente completa 1 milhão, eu creio. É muita gente, irmão. E não devo isso a ninguém. Ninguém pode bater no peito e dizer assim, o Glauberson só chegou onde ele chegou por causa de mim. Não tem, irmão. Não tem. Não tem alguém que possa ter essa autoridade senão o Senhor. Você chegou aqui pela minha graça. E eu lembro muito da vida de José quando ele estava preso, sabe? E ele esperava que aquele copeiro fosse lembrar dele. Cara, lembra de mim, cara. Mas ele não lembrou. E que bom que ele não lembrou. Porque se tivesse lembrado, José teria saído devendo favores. José não saiu devendo favores. José saiu e foi com o Egito inteiro devendo favor para ele. Então são duas perspectivas completamente diferentes. Eu vejo daquilo que Deus está fazendo. E me ensinam a ser constante. Porque quando Deus tem uma palavra, irmão, por mais que homens não me deem altares, o Senhor me dará pessoas. Por mais que homens não me deem microfones, não me deem eventos, por mais que homens não me deem absolutamente nada, o Senhor me dará pessoas. E é sobre isso. Não é altares. Recebi um convite esses dias para um evento muito grande e eu disse, não vá. Não vá. E eu não fui, irmão. Talvez seria uma oportunidade de ter
muito networking. Depois conversei com pessoas que foram e falou, cara, foi tão paia, se eu soubesse eu nem tinha ido. Sério, cara, sério. Ainda bem que tu não foi, ó. Muita gente foi criticada depois. Fiquei tranquilo, não, tô de boa, não vou. Obrigado, tenho outras coisas pra fazer. Tá tudo bem, irmão. Eu não espero mais nada. Isso me ajuda a ter uma caminhada leve. Porque se foi Deus que disse, Ele que vai cumprir. Se foi Deus que prometeu, é Ele que vai cumprir a tua promessa. Não te estriba, sabe? Não te agonia para poder gerar um resultado que não foi Deus que disse para você fazer. Sabe? Não tenta gerar isso. Abraão tentou e até hoje o povo colhe consequências por causa disso. Não tente gerar pela tua própria força. Não tente gerar pelo poder do teu network. Você vai colocar pessoas na tua vida, sim, mas não é dependência delas. Sabe? Talvez elas te ajudem em algo ou outro, mas não é sobre elas. É sobre o que Deus está fazendo, utilizando aquelas pessoas, se valendo daquelas pessoas. Eu quero muito que vocês carreguem isso com vocês, sabe? Eu quero muito que vocês manifestem isso dentro de vocês. Essa constância pelo motivo certo, que muda tudo. Amém, lindos? Eu já falei que só o homem da cobra, né? Amém, bom dia. Alô. Quero logo lhe fazer um pedido de cara. Não acabe com as caixinhas, não, por favor. Faço não. Foi pelas caixinhas que o senhor tem 2 seguidoras suas aqui, graças a Deus, em transformação. Glória a Deus por isso. E gente chata a gente já tem por aí no ônibus, no açougue, na fila do caixa. Gente chata a gente tem em todo canto. Aqui em casa tem um bocado de gente chata. Menos eu. Aqui tem uma idosa de 11 anos que a bichinha é dose, viu? Bichinha é chata. Então, gente chata a gente tem em casa. Mas eu acho que o seu humor não é um humor de ferir, de denegrir. Não, é um humor leve. E assim, eu acho que é por aí, pastor. Se Deus permitiu que através das caixinhas chegasse tanta gente como eu, precisando de oficina, beleza, a oficina de Deus estava aberta, eu entrei através das suas caixinhas. Glória a Deus por isso. Não faço isso não, viu? Não acabe não. Não acaba não. Mas são incertezas que às vezes quando você está crescendo, quando você não tem algo estabelecido, passa na sua vida, sabe? Crítica todos fazem, em todo lugar e em todo tempo. Crítica vai ter sempre, pastor. Nós somos criticados até porque respiramos o oxigênio aqui do lado. A gente é criticado por tudo, mas se isso for tão grande que nos desmotive, estamos lascados. É verdade. Não, hoje eu tenho mais... Hoje, às vezes, o que tá me faltando é tempo mesmo, mas quando eu pergunto, deixa eu responder aqui uma coisa ou outra, mas graças a Deus a gente está terminando muita coisa, muitos projetos que estavam inacabados, nós estamos concluindo eles, e eu vou ter mais tempo, mas está, assim, muito bem. O processo de adoção precisa continuar, vi outros processos de adoção, porque a pasta e o processo de adoção são impagáveis. Ai, Stand-up Deus. de Jesus, para Jesus. Muito bom. Muito bom. Ontem eu quero até dar um testemunho aqui, porque a sua fala hoje está uma fala assim, meio, parece que é uma despedida, parece que vai parar de fazer alguma coisa, não sei. Não, vou parar de fazer nada, tá tudo certo. Mas ontem tô numa luta aqui, já tinha 15 dias com a esposa, né? Até compartilhei aqui na comunidade, né? E ontem eu decidi, falei, não, preciso conversar com essa mulher e aí buscando uma inspiração e cair no devocional, né? Tomar grandes decisões. Eu falei, agora, assisti o devocional, mandei para ela e falei assim, ó, precisamos conversar para tomar decisões, né? E deixei no ar. Aí cheguei em casa, eu tava lá fazendo uns bolos lá, sentamos, alinhamos, usei como pauta a base do devocional do Senhor, para poder... Tava caçando o meio de por onde começar a história, né? Por onde começar a conversa. E alinhamos, conversamos, se entendemos e, glória a Deus, ajustamos a rota e vamos que vamos. Muito bom. Muito bom. Então,
Bota essa aí na sacolinha, que o senhor foi aquela vírgulazinha ali, sabe? Que indicou ali e deu certo. Pois é. E tudo que o senhor falou aí, né? Eu fui anotando algumas coisas aqui, né? As palavras-chave, né? Permaneça, direção de Deus, constância, o meu propósito precisa ser maior, a convicção em Cristo, a provisão em Deus, né? Então, assim, tudo isso, juntando tudo, acho que dá um acampamento de final de semana, 24 horas, sem parar, entendeu? É muita coisa para entender. E agradecer ao Senhor por esse transbordar nas nossas vidas aqui, porque o Senhor vem aqui, rasga o seu coração sem dó mesmo, e fala da sua vida, das suas mazelas, das suas tretas emocionais e tudo mais, e cura nós, e cura a gente. É muito louco essa troca aqui. Então, graças a Deus pela sua vida, pelo seu ministério, e continua, não olha para a torcida não, e bora. Amém. Muito bom. Bom dia, pessoal. Bom dia, gente. pastor. Deixa eu te falar, quando você estava falando sobre, às vezes, algumas críticas que aparecem, até às vezes de algumas pessoas que são conhecidas até no meio gospel, eu penso naquele versículo, Senhor, Senhor, nem todos entrarão no reino dos céus, né? E não é por causa disso, por causa de uma caixinha, né? Eu acho que a maioria muitas pessoas aqui entraram por causa da caixinha, como eu. E a gente vai aprendendo muito. Eu acho que o evangelho é muito mais do que isso. E uma brincadeira não tem nenhum problema nisso, né? A palavra de Deus, ela se torna, cada vez mais nós vamos ficando maduros. A gente tem aprendido muito com você sobre isso. E isso vem falando ao nosso coração. E não é isso uma brincadeira que vai nos afastar. Não é isso. Então, eu lembro muito dessa passagem. Nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Porque tem muitas pessoas hoje em dia que pregam Deus, mas que elas não vivem aquilo. E isso é muito importante. Então, não é essa questão que vai nos separar do amor de Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo, né? Nada disso vai nos separar. E eu louvo a Deus pela sua vida, né? Porque você tem trazido essas coisas e o Senhor tem nos abençoado a cada dia. A gente tem aprendido muito, né? A gente vai aprendendo com o pessoal, com as histórias. Às vezes a gente está aqui quietinho, não fala nada, né? Mas a gente vai compartilhando e vai lembrando de orar uns pelos outros, né? E é isso mesmo, né? Que o Senhor te abençoe mesmo. Continue firme aí. Se Deus quiser, um dia a gente vai se encontrar todos lá no céu ainda. Aqui na Terra pode ser que seja difícil, porque cada um está no estado. Mas se Deus quiser, nós estaremos juntos ainda. Amém. Muito bom. Não, mulher, não fale assim não, só no céu, pelo amor de Deus. O Cristiano tá bem aqui em São Paulo, rapaz. A próxima vez eu falo que eu estiver lindo. Vamos acertar um congresso para se encontrar todo mundo. Muito bom. Vamos sim, bora marcar nesse Ceará que é lindo, hein? A gente sabe que o Ceará é lindo. São Paulo, vamos combinar um dia e vai ter um encontro da comunidade todos. Vamos se reunir. Quiser. Amém. Treinamento, intensivão, eu tô profetizando, não é que as palavras são sementes, então tá aí. Pronto, rapaz, pegou fogo aí, Cristiano. Muito bom, muito bom. Érica, fala comigo, minha irmã. Levantar a mãozinha. Oi, gente, bom dia. Muito bom hoje. Muito bom tudo, na verdade, né? O pastor, eu acho que Deus estava falando aí com o senhor esses dias. Não é possível que Deus falou bem aí no seu ouvido tudo, que todos os dias, eu tô admirada com o que Deus está fazendo, porque todos os dias, todas as palavras que eu assisti essa semana, todas foi muito direcionada, não acredito que para todos, mas foi muito assim, tipo, um divisor de águas, algo assim, Deus dá aquele insight, né? Para tudo que eu estou passando, tudo que e da mesma forma com que o senhor está falando, perdão, Deus me derramou sobre mim, eu não sei explicar, mas assim
uma perseverança. O Senhor está me dizendo, o Senhor fala toda persevera, e o Senhor derramou sobre mim, assim, esses dias, uma vontade de lutar, de não desistir, de persistir, uma vontade, assim, renovou, é a palavra que eu falo, assim, o Senhor renovou as minhas forças de uma forma que só é sobrenatural, porque eu olho, se eu olhar com meus olhos carnais, se eu olhar assim, meu Deus do céu, eu não tô vendo nada de bom, mas pela fé, gente, pela fé, assim, é uma coisa, assim, sobrenatural. Aí o Senhor termina a sexta-feira com essa palavra e diz assim, persista. Não é assim, não é uma coisa assim, eu não sei explicar como é poderoso, como é lindo, como Deus está fazendo, assim. E eu agradeço, pastor, eu agradeço por o Senhor estar sendo deixado ser usado, como está assim, sendo poderoso o que o Senhor derrama sobre nós, sobre as nossas vidas, como pessoas estão sendo curadas. Eu creio sim que as pessoas estão sendo curadas, estão sendo tratadas, estão crescendo, estão se permitindo mergulhar cada vez mais, não ficar nesse raso, não ficar nesse, aqui tá bom para mim, aqui tenho medo de ir ali no fundo, mas se permitir mesmo afundar, assim, profundidade na palavra. Então, eu agradeço muito pela sua vida, pela sua família, por você se permitir. E também, sobre o que todo mundo fala aqui, eu penso assim, quando fala sobre as caixinhas, sobre essas coisas, eu penso que Deus dá talento para todos, e não é igual. Eu acredito que o Senhor, ele deu um talento para o Senhor, de evangelizar de uma forma que vai conquistar as pessoas certas, as pessoas que ele quer que chegue até o Senhor. Exemplo, é o meu marido. Meu marido é uma pessoa resistente, assim, a ouvir a palavra do Senhor de pastor, acredito eu, por preconceito. Mas pelas caixinhas, ele, olha, eu gostei desse pastor, esse pastor fala legal. Pela a forma simples do falar, ele entende, ele gosta, ele acompanha, e ele que mais me perseverou para ir assistindo os devocionais. Então, isso, assim, é incrível, porque eu gosto de ouvir também, eu aprendo muito, o Luciano Subirá. Meu esposo já disse que não entende nada que ele fala. Ele diz que ele roda, e ele não entende nada. Eu já entendo. Mas eu sei também que é pelo buscar, pelo entender, pelo estar lendo mais a palavra, que eu leio mais do que ele. Então, ele não entende, mas ele é evangelizado pelo Senhor, ele ouve o Senhor, ele consegue entender. Então, essa simplicidade, mesmo que seja numa caixinha, a pessoa, ela leva assim, ela apanha ali na caixinha também, não só a pessoa que mandou, mas também os demais. Então, é incrível, e é um talento que o Senhor entregou para você. E glória a Deus, porque se fosse todo mundo igual, e aí, como é que esse negócio ia rodar, né? E não ia dar certo. Então, eu acredito que o que Deus faz, ele é perfeito, o que Deus entrega é perfeito, e permitir usar da forma com que o Senhor é perfeito da mesma forma. Amém. Muito bom. Muito bom. Apanha nas caixinhas também. Fala comigo, Marina. É que eu tô rindo. Pastor, eu não cheguei pelas caixinhas. Infelizmente. Eu também, às vezes, eu dou muita risada daquelas caixinhas, eu falo, não é pra mim, não, essas coisas. Eu acho que eu já falei aqui, né, pastor? Eu cheguei no último devocional que começou de novo, lembra? Quando o pastor, acho que ia terminar, acho que seria o seu último devocional, mas Deus falou que era para o pastor continuar. Lembro. E eu cheguei no último, que seria o primeiro, no dia seguinte, seria o primeiro do começo. E eu cheguei nesse daí. E o pastor foi um instrumento na minha vida, né? Eu falo que o pastor foi um instrumento, porque de lá para cá eu cresci muito, né? Eu falo que eu cresci, acho que todo dia é uma entrega. Eu andava muito desanimada. Falava, não, acho que agora eu não tenho mais, assim, eu falava assim, chega, já tô cansada demais, né? Não tenho mais nem ânimo, né?
cansei, eu não vejo mais esperança, não vejo mais saída, né? Por mais que a gente busque, por mais que a gente conheça a palavra, a gente cansa, né? E é o que a Érica falou, essa semana foi muito tapa na cara, foi muita palavra, assim, de que eu acho que eu tava esperando, né? Tipo, foram palavras que realmente eu falava assim, pastor é usado por Deus mesmo para nos falar. E às vezes vejo que as palavras que eu ouço, às vezes eu mando para outras pessoas e as pessoas falam assim, Marina, obrigada, que eu precisava dessa palavra. Então, assim, não é só na minha vida, pastor, que você é um instrumento, você é um instrumento para outras pessoas. E eu acho que a forma que o pastor também fala da forma que o pastor se comunica é muito fácil, né? Eu não tenho essa facilidade, eu tenho muita vergonha, né? Às vezes eu começo a me travar, né? Eu acho que é muito fácil. Então eu falo que o pastor é um instrumento e eu agradeço muito a Deus, né? E é isso, só isso. Eu não cheguei pelas caixinhas, tá? Amém. Glória a Deus. Eu sou risada das caixinhas. Tá tudo certo. E é legal que tem um rapaz também, eu esqueci o nome desse rapaz. Ele sempre manda mensagem para mim no direct. E tem algumas pessoas que estão há muito tempo. E aí ele também chegou, ele assiste os nossos devocionais, mas é bem depois por causa do fuso horário. E, tipo, o fuso horário parece que é 6 horas, um negócio assim. Ele mora numa parte dos Estados Unidos que o fuso horário é muito longe daqui. E ele fala assim, e ele sempre fala assim, cara, eu acompanho os devocionais, é muito bom e tudo. E toda vez que a gente abre a caixinha que tá respondendo, ele fala, rapaz, o povo se diverte com essas tuas caixinhas, né? Tipo assim, ele vê, eu acho que foi muito disso que a Marina falou, ele vê e fala assim, não, o povo tá divertindo. E aí continua, porque é uma parte, né? Ele não é tão fã assim das caixinhas, porque ele, não sei, é o jeitão dele, ele é meio esquisito. Mas ele é muito profundo, ele é muito metódico. E ele foi uma pessoa que bem no começo, ele tá acompanhando há muito, muito tempo. E uma hora ou outra ele aparece, manda mensagem. E foi uma pessoa que há muito tempo falou assim, cara, eu não sou, a caixinha não faz muito, né, o meu tio, a minha forma de gostar das coisas, que eu não sou muito fã de humor. Mas, cara, faz tempo que tu não abre uma caixinha, e foi justamente na época que eu tava bem mal. Foi há uns 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses. E ele mandou essa mensagem assim, do nada, falou, cara, porque tem muita gente que se diverte e é legal. Rapaz, foi uma mensagem assim tão simples, mas foi tão profunda, que eu nunca mais falei, pois nunca mais eu vou deixar de fazer o que Deus colocou no meu coração, porque alguém tá pensando de alguma forma, ou tá julgando como é a palavra que eu prego sem me conhecer. Foi muito disruptivo, uma série de outras coisas também. Muito bom. Elaine, fala comigo, irmã. Bom dia a todos. Não vou falar de pasta não, gente. Calma, acalma o coração de vocês. Ô pastor, eu queria primeiramente agradecer, né, a oportunidade de estar fazendo parte, né, dessa comunidade tão abençoada, onde a gente faz irmãos, amigos, né, muito bom, muito profundo. Tem sido muito enriquecedor, todas as comunidades, todas as vezes que eu consigo, tenho a oportunidade de participar ao vivo. E assim, eu vim pela caixinha, um influenciador, eu não lembro qual, no Instagram, compartilhou uma caixinha do pastor, aí eu invoquei com o nome, eu falei, meu Deus, que nome diferente. Aí eu fui lá pesquisar, comecei a seguir, comecei a olhar, maratonar todas as caixinhas, né, que tinha lá no perfil. Aí, depois disso, que como fuso horário, aqui o devocional começa às 6:30 da manhã, né? Então, assim, quando eu tô no corre de levar os meninos para a escola, eu coloco, quando eu consigo, no ao vivo, e vou assistindo e levando os meninos para a escola. E daí eu lembro que nesse dia não tinha aula, eu tava em casa de boa, deitada, ainda sonolenta. Eu entrei no Instagram, aí apareceu lá, Glauberson está ao vivo. Mas pra mim era muito de madrugada, porque como não tinha aula, né, eu não levanto tão cedo. Aí eu assisti, assim, parece que assim, Deus mandou, sabe? Nossa, eu nunca tinha provado assim, uma palavra tão do céu. Eu falei assim, meu Deus, que manjar. Não pode, essa palavra não fica gravada, ele só grava caixinha. Não, isso não pode não. Aí fui pesquisar aí como o nome já tinha ficado na minha cabeça, né, Glauberson. Aí eu falei assim, não, esse nome é muito diferente, eu vou ter que pesquisar no YouTube. Aí fui
daí achei. E daí comecei a acompanhar, mas assim, o que quebrou, né, a barreira foi as caixinhas, né? A gente começou a acompanhar nas caixinhas, eu e meu esposo, que meu esposo também é fã. Sempre que ele pode, sempre que ele consegue, ele assiste devocional também, né? É fã. Assim, né, pastor? A gente agradece muito o Senhor, né, por entender, né, que o Senhor é um instrumento de Deus, né? Que seja com descontração, seja ameaçando tacar um cuscuz na cabeça, uma pedrada, né? Mas vai edificando, né? Eu agradeço muito a Deus. Cara, tem hora que eu paro e olho assim, meu Deus do céu, o que eu falei? A Luciane teve que ela mandou mensagem: amor, tu disse que ia tacar o cuscuz na cara do povo. Eu falei assim, meu Deus, Luciane. Não, e quando eu vi. Irmão, não tem personagem, mas é de verdade. Eu acho que o que faz essa comunidade ser tão bom, a gente é de verdade, irmão. Eu sou muito grato a Deus por todas as palavras que vocês falam. Eu sou grato por todos os reconhecimentos, por toda a bênção que vocês receberam. Mas a gente está construindo isso aqui junto, né? A gente tá construindo. É de verdade isso aqui. São pessoas de verdade falando coisas de verdade sobre aquele que é a verdade. E eu olhando pra Luciene e ela, amor, tu é muito doido do céu, tu disse que ia jogar o cuscuz na cara do povo. Eu digo, meu Deus do céu. Ó, lá nos comentários, a Sueli lá, ó. No aniversário de 100 contos, poderíamos fazer um vídeo, é verdade. Eu tava pensando isso, de fazer um encontro assim, no 100º, aliás, encontro a gente grava e depois a gente posta, sabe? A gente posta aí como foi do primeiro até o 100º, acho que vai ser legal. Eu vou colocar no YouTube, vai ficar muito bom. Muito bom mesmo. Olha os comentários lá, na sala aí, ó. Deixa eu ver aqui, peraí. Minha filha tá avisando que se tiver stand-up igual, se ela compra um ingresso. Laura, eu cheguei até o pastor na busca mesmo, na época das eleições, à procura de alguém que não falava em política e que não fosse pop. Encontrei o pastor e não abandono mais, só benção, glória a Deus. Laura, teve até a receita do cuscuz, mas não teve jeito. Foi muito bom, tem que trazer a Luciene também. Quando ela tiver uma folga eu vou trazer. Foi muito bom. Muito bom, meus lindos. Essa semana foi maravilhosa, literalmente. Ô, Valtinho, você ia falar alguma coisa, meu lindo? Essa verdade, pastor, conecta a gente. É a verdade que conecta. Não tem outra coisa, não. A gente se sente mais, como se fosse mais íntimo. A gente se sente pertencente do que o Senhor fala. A gente vê verdade nisso e é isso que conecta. É isso que fez a gente, pelo menos para mim, fez com que eu entrasse. Que essa de, tipo, jogar o cuscuz, as coisas que o Senhor passa, tudo, é tudo que conecta. E o Senhor falou uma coisa hoje que, tipo, foi uma aula que eu assisti na semana passada sobre posicionamento. E aí a mentora lá que estava dando a aula, ela disse, você tem que responder a pergunta aqui. O que você não faria por R$1 milhão? Porque algumas propostas vão chegar até você e você tem que saber o que dizer. Se você vai dizer sim ou se você vai dizer não. E o Senhor é muito firme no seu posicionamento, na sua postura, sabe o que está falando, e é isso que conecta também. E é muito gratificante poder participar desses momentos aqui, e está sendo muito edificante, tanto para mim, quanto para minha família, como para todo mundo aqui também que já deram testemunho. Amém, muito bom. Vocês são presente de Deus, já falei isso, né? Muito Lacrou, Valtinho. Ele fala pouco, mas quando ele fala, ele vem com cuscuz na mão. Ele fica vermelho. Pastor, o senhor tá vermelho, por isso que a Raulane tava rindo tanto. Rapaz, eu não posso sorrir demais, porque a minha cara fica vermelha, eu não sei porquê, moço. Parece que eu vou explodir a cabeça, rapaz. Tem horas que eu sorrio, dou crise de riso. Você, amor, calma, tu vai explodir a tua cabeça. E, não sei, acumula sangue aqui, não sei o que é isso, é cabeça grande. Muito bom, queridos. Eu sou muito grato a Deus por vocês, sou muito grato a Deus por aquilo que Ele tem feito. Que tenho, assim. E tenho. Eu não sei nem o que eu posso descrever, né? A gente só continua dizendo assim: Deus, eu não mereço, mas eu vou continuar dando o meu melhor e que o Senhor continue olhando para mim, derramando graça sobre a minha vida para que eu continue abençoando essas pessoas da forma que eu puder.
E vê-las crescer, para mim, é a maior satisfação que eu poderia ter. É sobre isso. Vê-los crescer, vê-los avançar, para mim, é um dos maiores retornos que eu poderia esperar. Puxa, eu era assim, igual no começo. Eu consigo enxergar a forma de vocês falarem, a forma de vocês pensarem. Eu consigo enxergar isso daqueles que estão no começo até aqui. E percebo toda a mudança, toda a forma de enxergar, e sou muito grato a Deus. Muito obrigado, estamos finalizando mais uma semana, né? Finalizamos uma série, e acho que essa palavra foi muito pertinente para que nós venhamos a continuar, a permanecer, orarmos uns pelos outros, interceder uns pelos outros, sem nenhum tipo de inveja, sem nenhum tipo de comparação. Não é porque está acontecendo na vida do outro que não vai acontecer na minha. Não é esse momento de filho, né? Então, que nós permaneçamos assim. Essa comunidade que Deus colocou no meu coração, estamos sendo fiéis a essa visão. Muito bom. Deixa eu orar para abençoá-los. Estamos aqui há quase 2 horas, e se deixar nós passar o dia todo, que nós gostamos de conversar. Amém. Espírito Santo de Deus. Valtinho, você vai orar, irmão. Eita. Vai orar. Eu queria orar, mas me deu um negócio assim. Agora ele para orar. Ora aí, Valtinho. Finaliza para nós. Desculpa, a interferência foi mesmo na hora. Oh, meu Pai, Deus. obrigado, Senhor, por essa comunidade, obrigado por essa semana. Que o Senhor edifique sempre a nossa casa, nossas vidas. Obrigado pela vida do pastor, Senhor, que pôde proporcionar esse momento, né? Que o Senhor orientou ele, e graças a ele estamos aqui reunidos. Que o Senhor edifique também a casa dele, a família dele e a família de todo mundo que está aqui. Abençoa, Pai, o nosso final de semana, que seja um final de semana na tua presença, seja um final de semana de paz, de prosperidade, e que o Senhor habite em cada casa, em cada lar, que o Senhor possa estar cuidando das nossas lutas, das nossas batalhas, que o Senhor venha com a tua chuva, com a tua bênção, com a tua palavra, Senhor, de refrigério para os nossos corações. Que o Senhor abençoe as nossas vidas, a nossa família, a nossa comunidade, que esse encontro sempre seja edificante para cada um de nós. Que o Senhor venha sempre com palavras boas, palavras mesmo que duras, mas assertivas, que também precisamos desses momentos. Em nome de Jesus que oramos por essa semana, por esses encontros. Amém. Amém. Muito bom. Pastor, a Luciane está bem, pastor? Amém. Ela está recuperada? Ela melhorou, tá recuperada, só não tá pronta para outra, mas ela tá bem. Deus o livre, nunca mais outro, isso é terrível. Nossa, foi esquisito. Ela tá bem, graças a Deus, tá bem.